Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista o seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança, depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Uniestados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite a todos. Começa o painel de hoje, num oferecimento de Sicredi. Traga a sua poupança para a Sicredi. Veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar sobre um assunto importante, mas que eu imagino que a grande maioria das pessoas não tem a informação do que realmente está acontecendo, e aí remete mais para o meio rural, enfim, mas é sobre a questão da produção de mel, mas especificamente com relação às abelhas. Há um problema que atinge a nossa região aqui, pelo menos, e aí nós vamos saber se isso também se estende a outras ou não, o que é, de onde vem, que riscos todos correm, enfim. E para tanto, nada melhor do que contar aqui com a presença do biólogo e instrutor do Senar em apicultura e piscicultura, o senhor João Alcides Neyhaus, que é um amigo já de boa data aí, e que é com muito prazer que eu aproveito para cumprimentá-lo e agradecer a presença aqui. Boa noite. Boa noite, Odi. Boa noite, telespectadores. Realmente nós vamos tratar de um assunto muito delicado, muito importante. A mortalidade das abelhas nos últimos tempos, nos últimos 10 anos principalmente, está sendo muito grande. Tanto é que no Rio Grande do Sul, 30% das colmeias morreram. Significa 400 milhões de abelhas, 400 mil colmeias, e isso também, além do dano econômico e ecológico, ele é um dano também. A produção de mel de 9 mil toneladas baixou para 6 mil toneladas. Uhum. Então, o impacto econômico, mas o maior impacto que tem nesse problema todo é o impacto ambiental. Quem é que faz esse acompanhamento, digamos, para chegar à conclusão que são esses números aí? No Rio Grande do Sul, esse acompanhamento é feito principalmente pela Federação Gaúcha de Apicultores, a AGA, e pelas associações de apicultores. Se bem que também o IBGE e a própria Emater também estão sempre a par do que acontece nesse assunto. Levando em conta aí, o senhor chegou a fazer eu não sei se o senhor disse, quanto por cento isso representa do nosso total? 30%. 30%? Ah, tá. É muito grande o impacto econômico e principalmente o impacto ambiental. Mas o impacto econômico, me permite aqui, pois não. Já houve quem dissesse que a civilização acabariam as abelhas. Exagero à parte, a mortalidade das abelhas ao redor do mundo está sendo um problema gravíssimo. Embora as culturas agrícolas não dependam da polinização todas, mas estudos mostram que 87% das plantações usadas para a alimentação humana são dependentes de polinizadores. E cerca de 70% das 124 principais espécies alimentícias. A produção de mel, de própolis, cera, cereal usados pelo homem desde que surgiu, porque as abelhas surgiram antes, sempre foi muito significativa. Os principais fatores da mortalidade das abelhas está no uso de defensivos agrícolas, sem o necessário cuidado. Portanto, é preciso olhar o tema com atenção, considerando a polinização controlada, aumenta a produção de alimentos e consequentemente, reduz a demanda de desmatamento. A maçã, as rosáceas, maçã, pêssego, pera, nectarina e ameixa dependem 100% da polinização das abelhas. Os citros, 80%. E a própria soja dá um aumento de 10% a 40% quando tem abelhas. É claro que o trigo, o milho e o arroz não dependem
dos insetos, dependendo do vento principalmente. Mas grande parte dos alimentos e frutas do mundo é feito pelas abelhas. Há uns 10 anos atrás deu um impacto muito grande na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, quando também esses mesmos produtos que estão causando danos aqui causaram a mortalidade geral das abelhas e houve a quebra geral de todos os produtores de nozes e amêndoas, porque não produziu mais por causa da falta de abelhas. E aí, a partir de lá, começou a se cuidar, e também a França, a Alemanha, os países no geral da Europa, têm produtos que são liberados aqui, que estão proibidos também por causa da mortalidade das abelhas. Tem um outro problema ainda hoje. Tem duas formas dessas abelhas, matarem as abelhas. Uma é quando tem florada, por exemplo, agora nessa época de nabo, de seca, aí bota o inseticida para matar os insetos, a mortalidade é geral. Morrem todas as campeiras, não voltam mais. A outra tem inseticidas que a abelha vai no campo e ela ingere o inseticida na flor e ela desorienta, porque ela é orientada em relação ao norte, sul, leste, oeste e ao sol, a colmeia, e ela não acha mais de volta. Não entrando mais água, não entrando mais pólen, não entrando mais néctar, não entrando mais a geleia é produzida dentro da colmeia, não entrando mais própolis, em pouco tempo a colmeia desaparece. Se chama a síndrome da desorganização da colônia, que já faz anos que existem, e o pessoal no começo atribuía causas a celulares, torres, essas coisas, nada a ver, é inseticida. A segunda tem alguns fipronil, que agora fipronil é um nome comercial, mas antigamente era Clapis, Tandac, os neonicotinoides no geral. A abelha é um microencapsulado, ela carrega para dentro da colmeia e é efeito de uma bomba atômica. Destrói toda a colmeia em poucos dias. Então, são essas as formas mais comuns. Mas existem, desde os anos 80, organofosforados que matam abelhas. Existem vários tipos. E até acredito que os revendedores nem sabem o produto que eles vendem que mata as abelhas. E o agricultor muito menos. Mas a empresa fabricante destes produtos sabe que mata abelhas, né? Então, agora para o sujeito, o apicultor ir lá fazer um BO, e até entrar na justiça, e até correr e tal, isso vai 10, 20 anos, então ele desiste, não vai, deixa o prejuízo. Que o prejuízo é em torno de 20 quilos de mel por ano, é o pólen, é a própolis, é a geleia real, tudo isso numa colmeia calculado mais ou menos em torno de R$1.000. E esse produtor normalmente vai anos até se recuperar de novo. Porque essas colmeias também infectadas não poderão mais ser usadas, terão que ser colmeias novas, né? Porque essas colmeias já infectadas, as abelhas não se reproduzem, não conseguem mais viver aí. Uhum. Agora, esses produtos agressivos, digamos, às abelhas, eles devem ter uma utilidade para, se eles estão no comércio, para, digamos, para proteção contra pragas de outros produtos, ou não? Claro, sem dúvida. Mas o problema é o seguinte, um lado e normalmente o apicultor não é o produtor de soja. Sim. Né? O apicultor normalmente aluga ou vai lá ou coloca onde ainda existem matas ou lugares onde não tem plantada, ele normalmente aluga. E o produtor nem sabe que o produto que ele aplica mata. Então é uma coisa assim muito difícil para o apicultor, porque quando ele vê, ele chega lá, abre as colmeias, estão todas mortas. Mas, João, esse me parece um problema de difícil solução, porque quem planta em grande escala, vamos supor, soja, né, ou outra, ele vai precisar aplicar algum defensivo, né, algum produto para tentar proteger aquilo que é uma renda dele, né? E como é que ele vai deixar de fazer isso em detrimento como é que vai se convencer isso? Porque já existem produtos, outros... Existem produtos? Sim, existem produtos que são mais caros normalmente, que o produtor também vai, às vezes, pelo mais econômico. Mas existem produtos que você consegue aplicar que não matam abelhas. Ah, bom. Né? Aí. E tem um outro detalhe também.
Normalmente o pessoal aplica o dia inteiro e tal, e como as abelhas estão praticamente até na parte da manhã, maior parte no campo, até as 3, 4 horas, muitos são conscientes e aplicam antes da noite esses produtos. Esses produtos mesmo contaminantes das abelhas, né? Mesmo que matam as abelhas. O interessante para as abelhas seria então aplicar quando? Antes da noite. Que hora? A partir das 4, 5 horas, que daí Até? tem poucos no campo. Até aquele o produtor até à noite, se ele tiver condições. Porque de puder. noite as abelhas não voam. As abelhas, elas voam a campo no clarear do dia até escurecer. Né? No verão mais e no inverno menos. Porque no inverno o sol ele não... Mas no outro dia elas não apanhariam esse produto, digamos? Não, esse produto já não teria mais efeito. Né? Então também é uma questão de orientação, de informação. É mais de orientação, de informação do que de prática de aplicação. A quem caberia isso? Sem dúvida, eu não fui ainda no Ministério Público e tal, para me queixar e tal, mas sem dúvida a conscientização deve vir do produtor de que esses produtos que matam abelhas, pelos meios de comunicação hoje, imprensa, internet, celular, revistas, livros e jornais, ele sabe quais os produtos que são. Então, no momento que o produtor se conscientizar que ele não vai mais usar, sem dúvida vai ser um grande benefício para toda a cadeia apícola. Né? Foi isso que foi feito lá fora? Foi, tranquilo. Por exemplo, eu sei bem... Onde as coisas dão certo? Eu bem sei da França, da Alemanha, da Espanha, toda a Europa e também nos Estados Unidos, do México, do Canadá. Esses produtos, quando começou a afetar a produção, principalmente de alguns tipos de frutas e sementes, eles simplesmente fizeram legislação e acabaram, proibiram. E aí voltou a ter a abelha uma vida normal nesses países. Né? O senhor acha que isso pode um dia vingar aqui? Sem dúvida, vai vingar. Porque quanto maior a mortalidade das abelhas, menor a produção de frutas e sementes. Né? Nem todas as sementes, que nem eu falei no começo, precisam de polinizadores. Outra coisa, as abelhas, que eu queria falar isso no início, elas não são nativas daqui. O padre Antônio Carneiro trouxe em 1840 alguns enxames lá para o Rio de Janeiro, lá para a corte, para a coroa. 1840. E o nosso patrício Federico Hahnemann, ele trouxe em 1870 para Rio Pardo. Ele saiu de Hamburgo com 26 enxames e chegaram 2 vivas. Então aí começou. Depois os italianos trouxeram as italianas, o pessoal da Ucrânia, da Rússia, do leste europeu trouxeram as caucasianas, 3 raças principais. E isso durou até 1956. Em 1955, o Juscelino Kubitschek, ele foi para a África e viu que tinha abelhas penduradas por todas as árvores, cheias de favos, e o pessoal colhendo mel, ariviria, como se diz, muito mel. Aí ele impôs, faleceu no ano passado, Estevão Warvinker, que foi o maior geneticista que o Brasil teve até agora. Ele encomendou, ele foi lá, pegou enxames, na África do Sul, em Moçambique, em Angola, na África Sul, mais na África Sul, e trouxe para o Brasil a famosa abelha africana. E ele trouxe em São Paulo e Piracicaba, mas logo ela se multiplicou e dominou geneticamente essas outras raças europeias. Aí foi um Deus nos acuda. Né? Aí morreram enxames, né? Morreu pessoas, e essa abelha é muito defensiva, essa abelha africana. É o que existe hoje no Brasil, e ela já está chegando hoje, porque ela vai 300 km por ano, ela migra, ela já está hoje no sul dos Estados Unidos, no México, já tomou conta, e tal, só que é uma abelha muito mais trabalhadora, muito mais sã, ela não precisa de utilização de nenhum tipo de antibiótico para ela, e é uma abelha que trouxe uma revolução para o Brasil. Só que essa revolução da apicultura começou nos anos 80, quando começou a se testar equipamentos de proteção, manejos diferentes, localização de apiários. Me lembro, meu avô, ele tinha um apiário que era uma estante comprida com 2 andares, com telhado, tinha 50, 60 colmeias no lugar só, dessas abelhas cárnicas, né, que eram as da origem da Alemanha.
E lá pelas tantas, quando entraram os africanos, mataram um cavalo de um tio meu, e daí o meu tio foi lá, colocou fogo e queimou toda a piara. Mas isso não foi só lá em Selma. Isso também acontece ainda hoje acontece muitos acidentes. Porque essas abelhas africanas cruzadas, elas são muito defensivas. E geneticamente elas são predominantes. Quando o senhor diz defensivas, isso quer dizer o quê? O pessoal usa a palavra agressivas, mas não é. Porque as abelhas só se defendem mediante uma causa. Ou você lá incomoda elas, ou você faz barulho, você bate martelo, ou você bate machado, ou você bate foice, ou você passa com um trator que perto faz barulho, e elas se irritam e aí elas atacam. Né? E atacam violentamente. Se o cara não tiver como se escapar rapidamente, em lugar seguro, ou dentro de um açude, de um rio, porque com hoje uma pessoa, no meu caso, com 90 quilos, 900 picadas matam uma pessoa, cada quilo 10 picadas, né, corporalmente. Então houve muitos acidentes. Ainda hoje no Brasil acontece mais de 1000 mortes por ano, segundo o IBGE, por causa dessas abelhas. Só que elas são grandes produtoras. O Brasil evoluiu muito, né, na produção de mel. Primeiro lugar a China, segundo lugar a Turquia, que eu acho que é mel importada da China, porque eles não têm tanta área para produção de mel. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Canadá. Quinto, México. Sexto, Argentina. Sétimo, a Argentina é um país 3 vezes menor que o nosso e produz muito mais mel que o nosso. Aí é a questão de cultura e de tecnologia. Também hoje no Nordeste se produz muito mel. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor ainda. Segundo lugar vem Paraná, terceiro São Paulo, depois vem Santa Catarina, depois vem o Piauí, Ceará, mas está entrando também na região amazônica, está entrando a produção de mel. Né? Ok, nós vamos fazer uma paradinha aí e depois nós vamos voltar no segundo bloco. Nós já voltamos. Promoção Aplique e Ganhe Mais do Sicredi. Invista seu dinheiro, ganhe brindes e concorra a prêmios. Aplicações em poupança. Depósito a prazo e integralização em capital social garantem brindes especiais na hora. E no fim da promoção você ainda concorre a 2 prêmios de 10 mil e um prêmio de 80 mil reais. Participe e venha crescer com a gente. Promoção válida para associados da Sicredi Unistados, de 15 de maio a 31 de outubro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, retomando o nosso painel de hoje em nome de Sicredi, aqui com a presença do João Alcides Neyhaus, que é biólogo e instrutor do Senar, do Senar, em apicultura e piscicultura. Imagina as informações importantíssimas que ele passou aqui. Gostaria que desse uma panorâmica aqui na região Alto Uruguai. Como é que está aí a questão das abelhas, então? Aqui no Alto Uruguai não existem grandes... Você falou que é uma perda de 30% no estado. Aqui também. Também tem. Agora aqui não existem assim grandes apicultores. Normalmente o próprio agricultor aqui é apicultor. E existem apicultores também, aqui em Erechim tem muitos que eu conheço, que eles alugam, ou você tem lá uma região, um campo de eucalipto, ou de citros, ou uma região, uma mata que você quer colocar colmeias, aí eles vão lá e colocam e pagam normalmente porcentagem de mel. E, assim, aqui, no Rio Grande do Sul, os grandes apicultores estão na região de Bagé, Santana Livramento, na região sul, e na região de São Gabriel. Né? Aqui são todos que eu conheço, é muito difícil ter apicultores acima de 100 colmeias. Normalmente o pessoal tem 10 colmeias, mesmo porque onde se planta soja, cabem. Quando eu comecei a criar abelhas no ano 80, lá em Colorado, Tapera, Selva e Ibirubá, eu comecei colocando 20 colmeias no lugar. Fui baixando para 15, para 12, para 10, para 8. Por quê? Porque na época que tem soja, caberiam 1000 colmeias no lugar. Mas na época que não tem flor, principalmente nos meses de abril, maio, junho, que são os meses, 3 meses críticos, as abelhas morrem por falta de alimentação, né? Então, o apicultor não sabe disso. Então, com o tempo, através dos cursos, do Senar, da informação do pessoal da Emater também, e dos outros agrônomos e técnicos, o pessoal se antenou de que deve colocar menos colmeias, que produz mais, do que colocar um monte de colmeias. Colocar um monte, se você tiver uma panela pequena, para um monte de gente não dá. Agora, se tiver uma panela grande, dá para determinado número de pessoas. Mesma coisa são as abelhas.
Não existem floradas, e principalmente porque não existe mais capoeiras, matas nativas, né, muito grandes, são muito poucas em função de onde dá o pessoal planta soja, né, se bem que onde tem eucaliptos e onde tem sítios, se bem que não é todas as variedades de eucaliptos que produzem. Aqui na região norte, eu conheço todos os municípios, praticamente todos eles eu dei cursos na área pelo Senar de apicultura, então eu sei como é que está a situação. Então o pessoal tem para mel para o consumo e o excedente vende para o amigo, para o vizinho e tal. Não tem nada oficializado, por exemplo, não tem nenhuma a planta de CIF, de Serviço de Inspeção Federal aqui no Alto Uruguai, né? A Cotrel tinha, mas isso no ano de 85 até o ano 2000. Então, quando se fala aí sobre, vamos começar a rezar para chover, para dar soja, para dar milho, para dar isso, vamos cuidar dos pomares, da laranja, da maçã, do pêssego, não sei o quê, ou vamos rezar para parar de chover, que não sei o quê, uma série de coisas. Não é só da chuva, ou do solo, ou da seca, ou dos cuidados. A abelha tem um papel fundamental nessa história toda. Muito, principalmente o carro-chefe hoje em todo o Rio Grande do Sul é o soja, né, que é feijão, ou a soja, tanto faz, e ela também depende da polinização. E também, é claro que na época da floração dela tem que chover, né? Mas para a abelha, no inverno, quanto mais seco, esse inverno foi um inverno seco, quanto mais seco melhor, porque daí a flor é só néctar. E quando chove, demora 3 dias até o néctar se formar de novo, fica só água na flor. E a abelha, essa água ela carrega e sobra só 10% de mel daquela água que ela traz quando chove. E depois de 3 dias assim, a flor já começa de novo a ficar só com produção de néctar e pólen que ela possa trazer, que ela seja economicamente viável para a colmeia. Como lidar com as abelhas para não ser, digamos, vitimado pela... Principalmente, o pessoal terá que, primeiro, hoje em dia tem equipamentos modernos que foram produzidos a partir de 80, que você não leva mais picadas, o apicultor. Segundo, tem fumigadores também potentes, que você usa fumaça, descobriu-se também que os palitos da erva mate, elas acalmam as abelhas, mas tem também folha de cidreira, de eucalipto, de várias folhas, vários tipos de maravalha também que podem ser usados. E depois também trabalhar, especialmente de manhã mais da metade das abelhas estão a campo, né? Que a abelha demora 21 dias para nascer, 21 dias dentro da colmeia e 21 dias fora. Então são 66 dias desde que é posto o ovo até que ela morre. O zangão vive em torno de 2 a 3 meses e a rainha de 1 a 5 anos. Então, principalmente manejar essas abelhas, a pergunta específica que você fez, de manhã ou antes da noite também. Mas eu, no começo, que não tinha equipamentos de proteção, manejava antes da noite. E agora dá para manejar tranquilamente de manhã, nas horas menos quentes, e também para não ter um suador que lá pelas tantas você entra em estafa, né? Você não consegue, sua tanto que você não consegue trabalhar. Tem pessoas que são alérgicas à questão de picadas. Como é que é essa história? Até quantas picadas uma pessoa suporta? Que nem uma pessoa que eu falei que tivesse 100 quilos, ela poderia receber, até aguentar, uma pessoa normal, até 1000 picadas. Uma pessoa de 50 quilos, 500 picadas. Essas pessoas que são alérgicas têm que se cuidar muito. Se tiver onde tem abelhas, leva junto uma injeção que a gente compra, eu não me lembro o nome dela agora, na farmácia, leva junto e mesmo se aplica o próprio, levar uma picada, tira a ferroada e tal, raspa a ferroada e aplica ela que dá tempo. O senhor disse no intervalo que importante não é espremer ali, é isso? Exatamente, o importante é pegar uma faca que tu tiver ou a própria unha, puxar para cima, porque o saquinho de veneno, a abelha quando pica a pessoa, ferroa, o ferrão penetra na pele e no sangue já, e o saquinho fica fora. E esse saquinho ele vai se espremendo, vai se contraindo e vai injetando o veneno para dentro, né? Que é o veneno da abelha. Então, se for grande quantidade, a abelha simplesmente, o cara mata o cara. Então, a gente tem que se cuidar. Não tem dado mais acidentes aqui, faz anos que eu não vejo mais acidentes aqui de mortes.
Agora, volta e meia dá acidentes de que o pessoal com trator ou com arado de boi, hoje não se usa mais arado de boi quase, mas com trator tu bate no enxame ou bate num lugar onde tiver um enxame. O tempo está no fim, o que o senhor aconselha aquele que está, de repente, na casa dele, depois dá uma olhadinha para cima, ver de pendurado lá na casa, se formando um pequeno caixãozinho, enxame de abelha. Tocar fogo ou ir lá com a vassoura? Não. Uma pergunta bem simples assim. Chamar um apicultor para recolher. Chamar um apicultor. Para recolher. E segunda coisa é atirar com balde d'água fria ou jato d'água, que daí ela pega e cai e vai embora, vai para outro lugar. Eu já vi muitos assim, tu pega, bota fogo. Não. Nem fogo nem veneno. Por quê? Porque O fogo não dizima mas tudo? o fogo você pode incendiar a casa, né? Eu sei. E o veneno contamina uma parte delas, e o resto que sobram tentam te matar. Então o senhor aconselha Sim. o cara não chamar quer uma pessoa que entende, um apicultor que tem bastante, ou se não borrifar com água. com água, Com água. mas de noite. Não, qualquer hora do dia. Né? Qualquer hora. Que normalmente a abelha se gruda lá para ter um descanso. Ou achou um lugar onde morar, porque hoje não existe mais árvores ocas, né? Não existe mais matas. Uhum. Então ela vai lá para achar um lugar, descansa para achar um lugar onde morar, achar uma moradia, achar um telhado de uma casa, uma aba, ou uma caixa d'água, uma caixa de energia elétrica, onde tiver um lugarzinho ela se arranja aí. Eu vou tentar ver se dá para passar um minuto rapidamente. Por que você fala assim, esse mel aqui o senhor pode comprar porque é puro? O que é o outro? Não, hoje em dia existia muita falsificação de mel. Hoje em dia não existe mais porque, novamente, os apicultores são corretos. E segundo, porque quem vendia esse mel, que era xarope, não era apicultor, né? E os apicultores sempre venderam só mel. Segundo, hoje é fácil de detectar, né, não é pelo visual e tal, pelo gosto, mas é fácil de detectar com Dá para qualquer... acreditar. Tranquilo. Olha, muito obrigado, João Alcides Neyhaus, pelas informações importantíssimas aqui, um programa legal. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima.